Queridos, nós fizemos a leitura bíblica nessa noite e como o Espírito Santo de Deus conduz as coisas. Porque não combinamos com o Ministério Infantil e nós vimos aqui que 2 classes vão estar estudando milagres. Milagres. E olha só a jesuicidência. O tema da mensagem de hoje é Evangelho dos Sinais, transformação da água em vinho em Caná, as bodas de Caná, que foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. Eu quero contextualizar os irmãos acerca desse milagre, falando um pouco, queridos, de que o capítulo 2 de João, do verso 1 ao 12 que nós lemos, nos traz lições preciosas. Nós vemos aqui um descortinar da identidade de Cristo, através da manifestação do seu poder, transformando água em vinho. Meus queridos, não há como não pensar como esse evangelho foi escrito e o coração que o registrou. Essa passagem emblemática de Jesus, tão pregada, em especial, por exemplo, em casamentos, mas nessa noite, o Senhor colocou no meu coração falar muito mais do que o casamento, mas sim o poder do Senhor e o apontamento para quem é que estava fazendo o milagre. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos conduza. E antes que eu fale qualquer coisa, que eu peço a Deus que eu não fale de mim, não fale do homem, mas que o Espírito Santo me constranja e traga para a sua igreja nessa noite algo que seja para edificação, que seja para exortação, que seja para compreensão daqueles em que nós dizemos que nós o amamos sobre todas as coisas. Este homem, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu a vida para que nós pudéssemos ter vida nele. Ele começa a demonstrar aqui a sua autoridade. Ele começa a demonstrar aqui o seu senhorio. Ele rasga aqui os paradigmas e as limitações humanas, porque é algo sobrenatural. O que é algo sobrenatural? É que é acima do natural. A ciência estuda e tenta explicar o que é que aconteceu ali. Mas ninguém consegue compreender senão pelos olhos da fé. Queridos, esse texto foi escrito por João. E eu quero começar a contextualizar falando quem é João. Quem é esse que testemunha isso? Não é simplesmente um apóstolo, mas é um apóstolo que tem um chamamento precioso quando falam do seu nome. Ele é emblematicamente reconhecido como discípulo amado. Queridos, João era pescador, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Foi um dos primeiros discípulos de Jesus e dentre os 12 era o mais jovem. Este João é aquele que registra no Evangelho o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor que é manifesto no meio dessas talhas d'água. É esse amor e este coração pulsante do céu, que agora o Espírito encarnado vai manifestar esse poder, revelando quem é. E João, como um bom registrador, e o Espírito Santo conduzindo nisso, deixa claro para a sua igreja lições preciosas. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se nós pudéssemos fazer um estudo estatístico, nós veríamos que os 3 primeiros são chamados
sinótipos, porque falam com recorrência as mesmas coisas. Porém, João, ele é peculiar, porque mais de 90% do que você lê em João só existe em João. O que traz neste fato inicial algo precioso para que nós possamos nos debruçar com mais esmero acerca desse evangelho. E eu diria mais, quando algum irmão, alguma irmã, algum jovem convertido chega para mim e pergunta: pastor, onde devo começar a ler o evangelho? Eu começo de Gênesis ou vou para Mateus? Eu digo, irmão, com todo o carinho e respeito, porque o evangelho todo é Bíblia. Não existe separação. Mas com todo preciosismo e carinho com o irmão, experimente começar lendo João. Porque João, ele tem uma perspectiva, parece que tem uma lente, um óculos especial. Ele olha e traduz as coisas que testemunhou com certa emoção. Não só pelo detalhe com que ele narra, mas ele aponta para um Cristo ressurreto, ele aponta para um Cristo Salvador, ele aponta para um Cristo Senhor. É através de João, no primeiro capítulo, no primeiro verso, que ele revela o verbo encarnado, o Logos de Deus, a palavra encarnada. A manifestação do Senhor, que a teologia chama de união hipostática. É quando o Espírito se une à carne humana e gera Jesus, homem. Queridos, João é reconhecidamente um discípulo também atenciosíssimo. Olha só o que tem lá, meus irmãos, em João 21, 24 e 25. Este é um discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Vamos para o 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio em que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Em algumas traduções dizem que todas as bibliotecas do mundo não caberiam os livros que seriam escritos acerca das maravilhas e dos prodígios que Jesus operou. Porém, eu preciso destacar que tudo aquilo que está contido na Bíblia é suficiente para a salvação de todo aquele que nela lê e crê. Quem está comigo nessa noite, diga amém. Queridos, o Evangelho de João também é conhecido como o Evangelho dos Sinais. Perceba que no texto que nós lemos, nós vimos um verso que diz que começou a Jesus a revelar os seus sinais. E que sinais são esses, pastor? Eu quero citar 7 sinais para os irmãos. Os sinais são, primeiro, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, no capítulo 2. Vou dizer só o capítulo, depois os irmãos podem lá consultar. A cura de um oficial real em Cafarnaum, capítulo 4. A cura do paralítico no tanque de Betesda, capítulo 5, que inclusive vai ser estudado pelas crianças hoje. A multiplicação dos pães e peixes, no capítulo 6. A caminhada de Jesus por sobre as águas, também no capítulo 6. A cura do cego de nascença, Bartimeu, no capítulo 9. E a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Ao todo, 7 sinais manifestos do poder de Jesus na vida da comunidade, interagindo com o que nós chamamos de vida comum. As coisas comuns,
Jesus vai lá e dá um toque. As coisas do cotidiano, Jesus vai lá e participa da agenda. As coisas do dia a dia, inclusive na casa das pessoas, ele vai lá e revela que é conhecedor, com riqueza de detalhes, de tudo aquilo que acontece em nossa vida. Como foi o caso do paralítico no tanque de Betesda. Quando ele diz que como, Senhor, eu posso chegar ao tanque se quando o anjo vem e mexe nas águas, alguém sempre passa à minha frente. E naturalmente Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? E naturalmente, aquele homem está ali há anos, ele diz que eu seja curado. E o Senhor manda com que ele se levante e o cura e o salva pelo poder da sua palavra. É esta a introdução desta noite. Estou só introduzindo, viu? Este é o Jesus em que nós dizemos amá-lo sobre todas as coisas. Esse é o Jesus apresentado aonde vai, meus irmãos, ter com este casal. Nessas bodas, que bodas quer dizer noivado, casamento, união. Observem a sucessão de fatos. Jesus, filho de Deus, tinha aproximadamente 30 anos ali. Ele desceu sobre ele o Espírito Santo, lá em Mateus 4, observamos isso. Nós vimos que Jesus, ele retorna a Nazaré e tão logo vai morar em Cafarnaum. É lá, meus irmãos, em Nazaré, que ele lê o texto de Isaías 61, 1 e 2. Podem projetar? Isaías 61, 1 e 2. Porque esse texto já vai dizer, ele lá em Nazaré, descrevendo, narrando o seu perfil. Ele disse o seguinte, todos juntos, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Queridos, ele se apresentou assim. Eu sou esse, e o Espírito de Deus está sobre mim. É nessa narrativa, meus irmãos, que ele é expulso da sinagoga. E ele sai lá de Nazaré e vai a Cafarnaum, e é de repente, justamente nesse translado, que ele passa em Caná. Caná fica aproximadamente 13 a 15 quilômetros de Nazaré. É quando ele sai de Nazaré que ele é convidado a fazer isso que nós entendemos ser o seu primeiro milagre. Não é à toa que é emblemático esse texto, quando ele chega nessa cidade, nesse vilarejo, nessa localidade, ele é convidado, não só ele como seus discípulos. A partir de agora eu convido a igreja a acompanhar comigo verso a verso, para que a gente possa compreender quais as instruções, o conteúdo, a aplicação, como nós podemos entender cada atividade, cada manobra, cada desenvolvimento desse na sua sagrada Escritura. Vamos voltar ao texto base. Quem quiser acompanhe no boletim, sua Bíblia ou a projeção, João capítulo 2, do verso 1 e 2, inicialmente. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Pare aí. A primeira coisa que nós observamos nesse capítulo 2 é que no capítulo 1, ele conclui o capítulo 1
convidando ao colegiado Natanael. Natanael, meus irmãos, a Bíblia revela que era um servo do Senhor, que recebeu de Jesus um elogio, porque o Senhor olha para ele e nunca viu um varão tão perfeito em toda Israel. Que não há dolo. É alguém que tem o temor do Senhor. E só nisso eu já fico pensando, se Jesus olha para mim e para você, será que nós poderíamos receber um elogio do céu a nosso respeito? Porque este homem pecador, Natanael, recebeu um elogio do Senhor. Eis um varão, como na linguagem de hoje, abençoado. Um varão em que eu tenho orgulho de conhecer. E é nessa alegria de conhecer. E é nessa alegria que Jesus passa ali em Caná. E observem que ele leva os discípulos. Os discípulos são convidados. Os teólogos vão falar algo precioso sobre esse momento. Por quê? Porque quando Jesus chega com os discípulos, Maria já está por lá. Maria já está inteirada do que está acontecendo. Nós lemos. Curioso que essa Maria, mãe de Jesus, inclusive não é citado o seu nome, Maria, em João. É citado sempre Maria como a mãe de Jesus. Porque aqui, só nisso, já observamos o apontamento para aquele que merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Mas o fato é que Maria, por certo, convidada também ali, ela devia, alguns colocam essa hipótese, ter uma proximidade com o casal. Por quê? Porque mulher, não é? Convidada ali, com a sensibilidade peculiar da mulher, ela não só estava usufruindo da festa, mas querendo o bem do casal, ela se preocupa com os detalhes. E ela possui informações privilegiadas. Por quê? Ela sabe o que está acontecendo na cozinha. Entendeu? Saber o que está acontecendo na cozinha da casa desse casal é algo que alguém que tem proximidade tem acesso a esse tipo de informação. Vamos então ao verso 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mesmo quando nós estamos na presença de Jesus, podemos entender com esse vinho que se encerra, nós não estamos livres de passar por privações e por dificuldades. Percebam que esse casal convidou a Jesus. Prestem atenção. Percebam que esta família tinha um mestre no seu convívio. E percebam que este casal, que está ali celebrando as suas bodas, e que historicamente os israelitas, os judeus, faziam festa de casamento para 7 dias. É muita festa, meu irmão. 7 dias de celebração. Sabe por quê? Porque um casamento, ele consolida uma proposta, um projeto de Deus sobre aquela vida. Porque dali sairão filhos, e a igreja do Senhor, de família em família, de lar em lar, vai sendo expandida, meus irmãos. Então eles entendem que além de ser uma bênção para o casal, é uma perpetualização da palavra, porque naquele lar cristão a palavra será proferida, será proclamada. Por isso eles celebram 7 dias. Ocorre que a mãe, meus irmãos, nesse casamento, percebe a ausência do vinho. E o vinho aqui é vinho mesmo. Alguns ainda tentam dizer, não, acho que era um suco de uva. Não, era vinho. E o vinho tem a sua característica, que ele tem um teor de álcool. Porém,
Não é à toa que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então o vinho, à época, também tinha um teor alcoólico. Não podemos abrir mão disso. Não é verdade? Entendem? E o vinho, inclusive, ele tem teor terapêutico, quando tomado em certa dose. Não é verdade? E o vinho também, pelo fato de ter álcool, ele é antisséptico para algumas coisas, por causa do álcool. Então entendam, meus irmãos, que aqui o vinho também tem uma característica peculiar, que ele é associada à alegria. É como se a mãe estivesse dizendo: olhe, a alegria da festa cessou. Vamos para o verso 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olhem, inúmeros teólogos vão estudar esse texto e há diversas vertentes, explicações e hipóteses para essa expressão. Alguns levantam a hipótese: será que Jesus estava sendo grosseiro com a sua mãe? Alguém pode levantar essa proposta? Tem proposta? Tem apoio? Eu não vou nem levar para a votação. Por quê? Apesar de sermos batistas, não se trata aqui de votar se acha ou se não acha. Nós precisamos olhar para a Bíblia, identificando nela princípios. E se o nosso Deus é um Deus de amor, inegavelmente, meus irmãos, nós podemos crer que não se trata de uma grosseria. Ele não estava sendo grosseiro com a sua mãe. Pelo contrário, estava honrando ela, porque a escutou. E ela se aproxima do Senhor, e nós podemos identificar algo precioso, porque ele a chama de mulher. E chamar Maria de mulher, nós precisamos lembrar do que disse Gênesis 3,15. Bota na mídia. Gênesis 3,15. Observe uma coisa curiosa, mas ao mesmo tempo reveladora. Todos juntos. Porém, entre ti, entre a tua e o seu, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o cal. Esse texto está lá em Gênesis, num diálogo de Deus com a serpente, dizendo: vou colocar inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o descendente dela, e este descendente dela te ferirá a cabeça, tirará o comando, o domínio. Então Jesus chamar Maria de que tenho eu contigo, mulher, é quase que uma evocação ao texto que aponta para ele mesmo, como sendo aquele que aniquilaria todo o mal. E a atitude de Jesus de modificar substancialmente o que aconteceu naquele casamento revela para nós: ele mudou o mal. Porque aquilo que poderia ser a hipótese de não ter mais alegria, Jesus transforma em alegria. Observe então João 5-8. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 talhas. Vamos até o 8. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. O que esse texto nos mostra? Algo que precisa ser peculiar na vida de um crente. Chama-se obediência. Quando aqueles homens obedecem a Jesus, eles usufruem de serem testemunha ocular daquilo que o Senhor ia operar naquele casamento. É quando eles levam as talhas, e Jesus faz com que eles sejam as testemunhas de que era água. Amados, é quando nós chegamos no verso
9 e 10, que o poder de Deus é manifesto e confunde e baratina a cabeça daqueles que querem ser cartesianos, aqueles que querem explicar com a ciência, aqueles que querem ser convencidos ao invés de serem convertidos. Acontece uma coisa sobrenatural, sobre-humana, acontece uma coisa nunca antes vista na história da humanidade. Tendo o mestre provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu andei fazendo uma pesquisa do ponto de vista científico sobre isso, porque eu queria compartilhar com a igreja alguma coisa preciosa. Olha, não é aula de química, mas eu acredito que vocês vão se lembrar de algumas coisas. Tem lá a tabela periódica, estão lembrados? Existe isso? Tabela periódica na química. Pois bem, cada elemento, cada átomo, ele ganha um número. Cada átomo ganha um número. O primeiro átomo é o de hidrogênio. O número dele é 1. Por que é 1? Porque ele só tem um próton. Não é assim que a gente aprende na escola? Não é verdade? Só tem um próton. Pois bem, a água é feita de H2O. O H tem 1 e o O tem 8. Ocorre, meus irmãos, que para ter vinho precisa ter fermentação. E a fermentação gera álcool. E o álcool é cheio de um elemento chamado carbono. E aí começa, me desculpa a expressão, a confusão daqueles que tentam explicar: meu Deus, como é que H2O se transformou em carbono? Como é que tem a possibilidade técnica, científica, da água se transformar em algo que tem álcool, que tem elementos que a água não tem? O fato é que as ciências nos dias de hoje estudam um processo de reação nuclear chamado fissão nuclear. O átomo recebe, a molécula recebe tanta energia que ela é capaz de perder um próton. Então, por exemplo, o nitrogênio, quando perde um próton, vira carbono. O nitrogênio é 7 e vira o isótopo 6. Acabou a aula de química, ok? Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que para essa manifestação química acontecer, precisa de muita energia. Tem um estudo que encontrei na internet, posso compartilhar com a igreja, que para encher essas 6 talhas de água e mover todas as moléculas de água e transformá-la em vinho, seria necessária a energia de dezenas de estrelas. Tamanho é o poder, é uma reação gigante. Para se trocar em miúdos, é capaz de haver uma explosão ali. No entanto, o Senhor determina algo. E eu posso olhar pelos olhos da fé, juntamente com nossos irmãos, que o Senhor manipula aqueles átomos como quer. Ele transforma a substância que Ele mesmo tem autoridade e criou. E o fato é que toda aquela energia que poderia explodir aos olhos humanos, ela é convertida na manifestação do amor para com aqueles irmãos, cujo vinho acabou. E esta manifestação da glória de Deus revela que Ele é o Todo-Poderoso, Senhor da criação. Ele é a razão da subsistência de todas as coisas. Então o que é que iria impedir o nosso Senhor de transformar água em vinho,
bem como o que poderia impedir um cego de nascença a ver, o que poderia impedir um coxo que teve problemas na sua infância ali, e passou anos naquele tanque, ser levantado, ser organizado as suas células de modo a ele revelar a glória de Deus. Meus irmãos, pelos olhos da fé, tão somente creia que Deus pode fazer absolutamente tudo. Ele tem toda a autoridade. Quando o profeta Isaías disse que sobre os seus ombros está toda a autoridade, não há reservas para o poder do Senhor. E eu pergunto à igreja do Senhor nessa noite: você tem esperado pela manifestação desse poder? Há algo na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, há alguma talha cheia d'água que você não vê como ocorrerá a transformação? Pois bem, em nome de Jesus eu quero anunciar nessa noite que esse mesmo Deus registrado por João, discípulo do Senhor, cujo coração, a palavra de Deus diz, discípulo amado, que na sua perspectiva do amor, traz para nós algo precioso nessa noite. Ele pode fazer hoje. Ele pode fazer o que quiser. Não há limites para o poder, a manifestação do seu amor. Não há limites para situações que a natureza lhe imponha limites. Queridos, assim acontece na nossa vida. Nós temos hoje dezenas e dezenas de fatos concretos, de pessoas que colocaram sua vida na mão do Senhor e viram o Senhor responder às suas orações. Nós temos hoje milhares e milhares de registros de pessoas que creram nesse Cristo e tiveram suas vidas transformadas. Nós podemos enumerar a quantidade de milagres que continuam acontecendo nos dias de hoje, porque o Senhor Jesus, o homem de branco, está no meio do seu povo. Ele continua operando, Ele continua fazendo, Ele continua revelando, Ele continua transformando a tristeza em alegria, como fez lá nas bodas de Caná. Ele transcende as leis naturais. Resumidamente, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E eu lhe pergunto, como está a sua visão diante deste que era, que é e que há de vir? Você tem confiado? A palavra desta noite é sobre confiança que Ele tudo pode, sobre confiança que a quantidade de talhas ali, 6, assim como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, toda a produção humana, toda a coleta da água, que precisou de braços humanos para recolher aquele volume todo, foi a parte humana dessa história. E com isso eu aprendo com essa lição. Há coisas que você precisa fazer, é encher as talhas. E a outra coisa que você precisa fazer, e eu preciso fazer, é apresentar a Ele e confiar. O que é impossível para Deus? Eu quero que você responda aí agora, na sua cabecinha, no seu coraçãozinho. O que é impossível? O que é impossível? O que é impossível? Quais são as impossibilidades que você tem colocado o Senhor dentro das impossibilidades? É como se fosse um cubo fechado, você quer encaixotá-lo ali. Nosso Deus não tem limites, e não é um Deus para ser guiado pelos nossos pensamentos. Ao contrário, os pensamentos dele são maiores do que os nossos, e a manifestação do poder dele, sim, ele tem toda a autoridade para fazer o que quer, dar a vida e tirar a vida. É o dono
dono da vida, é o dono da morte, é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono da nossa história, é o dono dos projetos que você pode estar concebendo no seu coração. A diferença é quando nós colocamos esses projetos diante do Senhor. O Senhor, nosso Deus. E precisamos fazer como Maria. Senhor, o vinho acabou. Aonde? Em que história? Foi no seu relacionamento que o vinho acabou? Foi no seu trabalho que o vinho acabou? Foi no seu projeto de faculdade, de curso, de graduação? Foi na sua história profissional? Foi no seu desejo de ser mãe, de ser pai, que o vinho acabou? Em nome de Jesus, Ele pode, nos dias de hoje, transformar e transbordar as talhas da sua vida. Eu quero ir para o verso 11 e 12 para a gente encerrar. Diz assim a palavra do Senhor: com este deu Jesus princípios aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Queridos, olha só que lição preciosa. Se eu estivesse num artigo aqui, eu diria: é a conclusão, é o propósito. O propósito está descrito aqui. Porque o propósito está escrito aqui, dizendo exatamente por que Jesus transformou a água em vinho. Ele transformou a água em vinho como sinais de quem ele era, para que toda a comunidade cresce nele. Então todos os sinais do Senhor são ferramentas que Deus usou para autenticar que ele é o unigênito de Deus. E a autenticação aqui revela não só para os seus discípulos, mas também para a sua mãe e todos que o acompanhavam. E eu pergunto: você crê que Jesus pode transformar as talhas d'água da tua vida em vinho novo? Quem crê? Se no seu coração crê, verás a glória de Deus. Diga com você mesmo assim: se no meu coração eu crer em Jesus, eu verei a glória de Deus. Querido, guarde isso com preciosidade, porque o Senhor Jesus, na sua palavra, nos dá esta visão nessa noite, que depois de toda a impossibilidade humana e parte realizada pelos humanos e as talhas cheias, não só foi transformado em vinho, mas no melhor vinho. Porque quando Jesus faz, Ele dá o melhor. Quando Jesus faz, nós somos surpreendidos. Quando Jesus faz, quando Ele opera, Ele confunde todo mundo, diz que ninguém consegue explicar o que foi isso que aconteceu. É quando um milagre acontece, que testemunha que Ele é Deus. É quando o milagre acontece, que o Senhor apressa-se em continuar a sua campanha ministerial, fazendo mais e mais e mais. Nós lemos aqui, até o capítulo 12 de João, são 7 milagres. Maravilhoso, um mais maravilhoso do que o outro, e só nos cabe esta palavra: ficarmos maravilhados com a obra, com o poder, com a autoridade. Eu e você não fomos chamados para ser espectadores, nós fomos chamados para viver os milagres do Senhor em nossas vidas, a começar
da sua e da minha salvação, que é o maior milagre registrado. Você quer ver milagre? Veja alguém convertido. Você quer ver milagre? Aquela alma tinha um destino certo, e Deus, com o seu poder e com a sua misericórdia, faz com que a gente, como igreja, testemunhe o milagre da salvação. Quando uma alma entrega-se ao Senhor, os anjos do céu cantam, há uma festa, há um sobrenatural inenarrável. É impossível descrever o que é isso que acontece de tão maravilhoso. Mas o fato é que os anjos celebram, mas há um momento em que seu nome é escrito no livro da vida. Quando o nosso nome foi escrito, ninguém apaga. Por isso nós cremos, como os cristãos batistas que somos, que uma vez salvo, uma vez salvo para sempre. A perseverança dos santos é tecnicamente isso. É quando os santos separados do Senhor perseveram até o fim, até o dia que nós teremos o grande abraço, e aquele que é o justo juiz se encontrará com cada um de nós. Quero concluir dizendo que Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, cita esta passagem de Caná assim: o próprio Senhor que transformou a água em vinho nas bodas, transforma a antiga lei em novo evangelho. A água representa os rios purificadores da lei, o vinho simboliza a alegria da graça recebida. D.A. Carson diz: o sinal de Caná revela a glória de Jesus ao inaugurar simbolicamente a nova era messiânica, em que a alegria do reino de Deus é abundantemente suprida. O vinho novo substitui a água da purificação judaica. E Bultmann diz assim: o milagre das bodas de Caná não é um relato de maravilha por si só, mas um símbolo da revelação da glória de Jesus como portador do dom. A transformação da água em vinho representa a substituição do judaísmo pela realidade do Cristo vivo. Baixe a cabeça, eu quero orar.